que Deus estará fazendo hoje em dia? Ele abandonou os homens? Em que lugar estará ele? Onde você poderá encontrá-lo, se for buscar por sua salvação? Qual é a igreja que tem a aprovação de Cristo e é a sua verdadeira noiva? Segundo a Bíblia, esta igreja terá sobre si o ministério profético do Filho do Homem, o qual está em vigor agora mesmo sobre a terra, com sinais, prodígios, maravilhas e revelações das Escrituras. Isto porque Jesus, que é o Filho do Homem, prometeu que estaria conosco novamente nos últimos dias. A profecia de Lucas 17:30 diz que Elohim falaria conosco sobre as promessas e as profecias e os segredos de Deus, revelando os mistérios e os segredos dos corações. Será da mesma maneira que Elohim se manifestou a Abraão em sua tenda, pouco antes da destruição de Sodoma. As Escrituras profetizam que Cristo, que é o Filho do Homem, falará através da boca de seu profeta, que foi escolhido e vindicado, o profeta, irmão William Branham. Ouça a sua voz nas fitas gravadas, pois ela é a voz de Deus para nós. Esta é a manifestação do Filho do Homem, a palavra de Elohim para sua noiva. Jesus respondeu e disse-lhe: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem até a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Estamos aqui! Estamos no fim. Isso não é simplesmente alguma coisa tola de um homem. Isso é assim, diz o Senhor. Inclinemos a cabeça. Misericordioso Deus Jeová, o Todo-Poderoso que trovejou no Monte Sinai. E o povo gritou: que fale Moisés e não Deus, para que não morramos. Tu disseste: grande Jeová, eu lhes suscitarei um profeta. Eu não vou mais falar-lhes dessa maneira. Mas tu prometeste o que tu farias, e tu o fizeste, tu nos ressuscitaste o Senhor Jesus. Ele é a palavra, tu disseste que ele era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos as coisas que ele nos profetizou aqui através do seu profeta João, na ilha de Patmos. Vemos isto cumprido ao pé da letra. Vemos o Espírito Santo manifestado entre nós aqui na terra. Vemos as denominações colocá-lo para fora da igreja, a palavra. Eles não têm nada contra o povo, é aquela palavra que eles odeiam. Isto está contra a sua tradição. Do mesmo modo como quando tu estavas aqui na terra, tu eras a palavra e tu estavas contra as suas tradições, e eles te lançaram fora de suas igrejas em todos os lugares. E agora, Senhor, não há cooperação em nenhum lugar. Tentando até mesmo entrar na África do Sul, onde eu sei que há algumas almas lá ainda esperando. Em todo lugar, e parece que eles não me receberão, Senhor. Não por causa de mim, Senhor, é por causa desta mensagem. Mas tu disseste que seria desta maneira, e tu nos tens dado a conhecer isto de modo que nós não ficássemos desencorajados. Conhecemos a hora em que estamos vivendo. Deus, estas pessoas têm se assentado aqui esta manhã, nesta sala quente, escaldante aqui.
Eles ouviram atentamente. Eles vêm agora, tenho certeza. Se não, revela isto a eles, Senhor, porque tu não me permitisse tomar essas trombetas. Vejo que isto não tem nada que ver conosco. Exatamente nessa sexta trombeta, isto tudo aconteceu e vimos o sexto selo abrir-se. E tivemos uma visão aqui, há 2 semanas, da pré-apresentação da noiva e da igreja. Como eu contei aqui, exatamente como tu me mostraste, Senhor, eu o contei. Aqui estamos, pode ser mais tarde do que pensamos. Ó Pai, se há alguma pessoa aqui esta manhã que tem somente tomado alguma superstição, alguma influência teológica, ou alguma palavra teológica que é contrária à palavra de Deus, e eles não conhecem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito Santo, ela não esteja revelada a eles a palavra ainda, como a palavra deve ser nesse dia. Eles somente veem uma tradição. Eles estão vivendo em uma luz que está cegando, como o maior roubo que já foi feito no mundo, foi na Inglaterra. Foi feito por meio de uma falsa luz. E o maior roubo que tua igreja já teve foi quando eles tomaram uma luz denominacional e rejeitaram a genuína luz da Bíblia, o Cristo. Ó Deus, sê misericordioso. Salva o perdido, Senhor. Por favor, eu peço só um pouquinho mais de tempo, Jesus. Temos entes queridos. Só um pouquinho mais de tempo, logo essa grande rocha será cortada da montanha. Concede, Senhor, se houver alguém aqui esta manhã sem ti, possa ele vir agora mesmo docilmente e receber-te. Enquanto temos a cabeça inclinada, se você pudesse levantar a mão e dizer, lembre-se de mim, irmão Branham. Não temos, os altares e coisas estão cheios. Deus o abençoe. Apenas diga, lembre-se de mim. Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Literalmente, centenas de mãos. Pai, Deus, há uma pequena sombra em algum lugar. Tira isto, Senhor. Eles estão sentados aqui nesta sala. Não, Satanás talvez tenha cegado seus olhos em tempos passados. Mas eu rogo que tu passes isso por alto como tu fizeste a nós muitos dias atrás. Mas agora que tu nos chames todos à vista. A Bíblia diz que eles eram cegos, eles não sabiam disso. Disse, aconselho-te que de mim compres colírio. Deus, usa o unguento esta manhã em seus olhos para que eles possam ver. Ainda que isso seja humilde em um grupo de pessoas humildes e humildes sem instrução e assim por diante, no entanto, é assim que era no princípio. Concede, Senhor, para que eles recebam isto agora mesmo. Eu os dou a ti no nome de teu Filho Jesus. E tu disseste, quem ouve a minha palavra? E tenho certeza, Senhor, no melhor do meu conhecimento, eles a ouviram. E crê naquele que me enviou. Não finge que crê, mas realmente crê e crê no que a palavra disse. Tem vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Concede, Senhor, que eles sejam teus desta hora em diante. Se há alguma dúvida em suas mentes, tira isto. Se há uma pessoa enferma em nosso meio, permite que o grande Espírito Santo, Senhor, o qual eu sei que está aqui, e revelando os pensamentos, presente aqui na plataforma, eles sabem tudo acerca disto. Eu oro que tu os cures, Senhor. Põe fim a todas as questões. Tanque estará aberto para aqueles que nunca foram imersos no nome de Jesus Cristo, tomando o nome do noivo. Eles recebem um denominacional eclesiástico. Ninguém jamais foi batizado nesses títulos de Pai, Filho, Espírito Santo ou aspergido. E estas coisas tradicionais que pertencem a igrejas dessa era. Movimento Anticristo, imagem da besta. Ninguém jamais foi batizado no nome de Pai, Filho, Espírito Santo até a Igreja Católica. Toda a Bíblia e toda a história depois disso fala que eles foram batizados no nome de Jesus. Paulo disse em Gálatas 8:1, se até mesmo um anjo do céu vier e pregar algum outro evangelho, seja anátema. E tu ordenaste aquelas pessoas que tinham sido batizadas sob João, o mesmo que batizou Jesus, a virem e serem rebatizadas no nome de Jesus Cristo, em Atos 19. E disse, nem ao menos permitam que um anjo lhes diga alguma outra coisa. Virá um mensageiro no último dia, o qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à fé original. Concede isto, Senhor, que esse grande mensageiro entre nós agora, o grande Cristo, o Espírito Santo feito vívido e compreensível, abrindo a palavra e revelando-a a nós.
possa Ele guiá-los de volta à fé pentecostal original. Como Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E foi sempre dessa maneira a toda a pessoa, até a igreja romana em Niceia. Deus, sê misericordioso agora. O tanque estará pronto, os corações abertos. Entra, Senhor Jesus, estamos nas últimas horas. Se houver possibilidade, Senhor, deles entrarem nesta hora, o que eu espero e confio que há, e nós que estamos dentro, Senhor, possamos fazer um levantamento agora, que temos visto e ouvido a voz de Deus falando através de sua palavra, e conhecemos a hora em que estamos vivendo. Concede isto, Pai, nós os encomendamos a Ti, no nome de Teu Filho, agora de cabeça inclinada. Softly and tenderly, Jesus calling. See